Estamos iniciando mais um programa Palavra Ética no YouTube, canal Frei Gilvander, luta pela terra e por direitos e por outros meios na internet, hoje para refletir com você sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 28 a 40, do Domingo de Ramos. Jesus e seu movimento popular e religioso entram em Jerusalém. Cala a boca? Não. Luta por direitos? Sim. Está no ar mais um episódio do programa Palavra Ética com o Frei Gilvander, um espaço de resistência e esperança, onde ecoa a voz de quem luta por direitos à terra, moradia, preservação ambiental, cidadania e superação de todas as injustiças. Convido você a dar um like aqui nesse nosso vídeo e a inscrever-se aqui no nosso canal no YouTube. Gratidão pela atenção e vamos ao assunto de hoje. Nas missas e nas celebrações da palavra, no Domingo de Ramos, no início da Semana Santa, ouvimos o Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 28 a 40, sobre a entrada de Jesus com suas discípulas e seus discípulos em Jerusalém, com ramos nas mãos. Enquanto caminhavam, Jesus e seus discípulos e discípulas sobem a Jerusalém. Qual mensagem espiritual, ética e libertadora este Evangelho nos propõe? Após ter cumprido um tempo de inserção no meio do povo empobrecido, irradiando ternura, compaixão, misericórdia, solidariedade com quem estava discriminado, pisado e marginalizado, Jesus descobriu que não bastava só ser solidário, mas precisava marchar para Jerusalém e lá enfrentar os poderosos da religião, da política e da economia. Enfrentou várias ameaças de morte e mesmo no meio delas anunciou ressurreição. Muitos discípulos ficaram com medo e tentaram convencer Jesus de que era arriscado ir a Jerusalém, inclusive o apóstolo Pedro. No entanto, em profunda sintonia com o Pai, mistério de infinito amor, Jesus não arredou o pé da missão, que deveria incluir também o combate às injustiças. Diante de ameaças de morte, de repreensões e de cala-boca de alguns fariseus, a mando de autoridades opressoras, Jesus e seu movimento popular religioso enfrentaram os riscos e mantêm de pé a profecia, pois sabem que, se a profecia cair, as pedras gritarão. Por que e para que celebrar com ramos? Para reviver a experiência da caminhada pelo deserto em busca da terra prometida e resgatar a mística da aliança com Javé, Deus solidário e libertador. Para as primeiras comunidades cristãs, celebrar esse domingo com uma procissão de ramos era o jeito de atualizar o sentido da festa das tendas, uma das 11 festas judaicas. Anualmente, acontecia no outono, depois da colheita, para recordar o tempo em que os povos oprimidos e injustiçados da Bíblia marchavam pelo deserto, acampados em tendas, em busca da terra prometida. Por isso, durante uma semana, eles recolhiam ramos e construíam tendas para morar provisoriamente. Quase 2000 anos atrás, na Palestina colonizada pelo Império Romano escravocrata, após uma longa marcha da Galiléia a Jerusalém, da periferia para a capital, Jesus e seu movimento popular e religioso estão às portas de Jerusalém. Em ação comunitária, 2 discípulos de Jesus recebem a tarefa de viabilizar a entrada na capital, de forma humilde, mas firme e corajosa. Deviam arrumar um jumentinho,
meio de transporte dos pobres, os ricos transportavam mercadorias usando camelos, mas deviam fazer isso disfarçadamente, de forma clandestina, sendo simples como as pombas e espertos como as serpentes. O texto repete o alerta de Jesus. Se alguém lhes perguntar por que vocês estão desamarrando o jumentinho, digam somente, porque o Senhor precisa dele. A repetição indica a necessidade de se fazer a preparação da entrada na capital de forma clandestina, sutil, sem alarde. Se dissessem a verdade e viesse a público o que estavam planejando, a entrada em Jerusalém seria proibida pelas forças de repressão do governador da Judéia, Pilatos, nomeado pelo imperador de Roma. Com seus próprios mantos, prepararam o jumentinho para Jesus montar. Foi com o pouco de cada pessoa que a entrada de Jesus em Jerusalém foi planejada e realizada. A alegria era grande no coração dos discípulos e discípulas, na sua maioria camponeses. Bendito que vem como rei! Para o povo cansado e esfolado por quem estava no poder político, religioso e econômico, Jesus, pelo seu jeito de ser e de agir, se tornou uma esperança que transformaria as relações de poder na sociedade. No entanto, Jesus nunca quis ser rei e nem exercer poder. Ao contrário, como servo sofredor do Deus da vida, Jesus se doou para que o povo tivesse vida em abundância. Partilhar o poder e democratizá-lo ao máximo era o que o ensinamento e a praxis de Jesus pedia. O Evangelho de Mateus nos informa que as discípulas e os discípulos de Jesus festejavam gritando: Hosana ao filho de Davi, Hosana no mais alto do céu. A palavra hebraica Hosana nos soa como uma exclamação, como se fosse viva, viva, mas conforme o Salmo 118, a mesma palavra Hosana significa Javé, salva-nos. Aqui há um trocadilho entre as palavras Javé, Josué e Jesus, que tem a mesma raiz etimológica, libertar, salvar. Portanto, o sentido da aparente exclamação dos discípulos e discípulas se dirigindo a Jesus significa salva-nos. Mais do que exclamação, é um pedido clamor dos discípulos e das discípulas dirigido ao Mestre Jesus. Nas entrelinhas, significa que não é possível autossalvação e é uma denúncia contundente dos falsos salvadores da pátria, governadores, imperador, sumos sacerdotes, saduceus, doutores da lei, fariseus e outros. O povo via em Jesus pobre, desarmado e servo anunciado pelo profeta Isaías, outro modelo de exercer o poder, não mais como dominação, mas como gerenciamento do bem comum e pela doação de vida. Quem aplaude Jesus entrando em Jerusalém é o grupo organizado de peregrinos e peregrinas que segue Jesus desde a Galileia, o povão que 5 dias após, na sexta-feira da paixão, gritará: crucifica-o! Não é o mesmo povo do domingo de Ramos. Trata-se da massa alienada que sobrevivia em torno do grande negócio que era o Templo de Jerusalém. Esses agem insuflados por fariseus que os estimulavam a gritar dirigindo-se a Jesus: crucifica-o! Logo, a partir desses 2 relatos dos evangelhos, a entrada de Jesus em Jerusalém e a crucifixão de Jesus, não se pode concluir que o povo é como folha seca ao vento,
massa de manobra nas mãos de quem defende privilégios e busca poder e status. Não. Ao ouvir o anúncio dos discípulos e discípulas, um novo jeito de exercício do poder, certo tipo de fariseu se incomoda e tenta sufocar aquele evangelho. Ótima notícia para os pobres, mas péssima para os opressores. Hipocritamente chamam Jesus de mestre, mas querem domesticá-lo, domá-lo. Manda que teus discípulos se calem. Impunham os que se julgavam salvos, cidadãos de bem, de bens, melhor dizendo, e os mais religiosos. Manda, dentro do paradigma mandar obedecer. Eles são os que mandam. Não sabem dialogar, mas só impor. Que se calem, gritam. Quem anuncia a paz como fruto da justiça, testemunha fraternidade e luta por justiça verdadeira, o que incomoda um status quo opressor. Mas Jesus, em alto e bom som, com a autoridade de quem vive o que ensina, profetiza: se meus discípulos, profetas, se calarem, as pedras gritarão. Esse alerta do Galileu virou refrão de música das comunidades eclesiais de base. Assim, se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem uns poucos caminhos, 1000 trilhas nascerão. O poder tem raízes na areia, o tempo faz cair. União é a rocha que o povo usou para construir. Música de Cecília Vaz. Portanto, a mística bíblica da celebração de Domingo de Ramos é: não calem os profetas e as profetisas, porque senão as pedras gritarão. Como acontece desde 1962, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, nos convida a atualizar a Quaresma com a campanha da fraternidade. Neste ano, somos convidados a refletir e agir em torno do tema Fraternidade e Ecologia Integral. E o lema: Deus viu que tudo era muito bom. Surdos e obcecados pelo ídolo capital, poderosos do mundo, não ouvem os cientistas e os povos que estão falando há muito tempo que a devastação da natureza está levando ao aquecimento global e, com isso, as mudanças climáticas estão acontecendo de forma cada vez mais dramática, gerando eventos extremos cada vez mais frequentes e letais. Feliz quem ouve os verdadeiros profetas e as verdadeiras profetisas e acenam os ramos da esperança a partir de ações concretas em defesa da vida, que possibilitam fazer com Jesus de Nazaré a marcha rumo ao domingo da ressurreição, enquanto aos alienados e fundamentalistas que insistem em ver no Domingo de Ramos a entrada de Jesus, cheio de poder e glória, em Jerusalém, este Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 28 a 40, nos inspira e nos motiva a fazer como o povo pobre, oprimido, os preferidos de Jesus, viver esse Domingo de Ramos como o dia da mobilização da esperança, aclamando Jesus: bendito que vem em nome do Senhor, hosana, liberta-nos, salva-nos. Nos últimos 525 anos, no Brasil, todos os direitos humanos, sociais e ambientais foram conquistados com muita luta popular, custando suor e sangue, custando martírio, e não baixando a cabeça para a elite e seus vassalos, que sempre tentam impor o cálice, com repreensão e repressão. Mas seguiremos lutando pelo que é justo e cantando com Chico Buarque e Milton Nascimento: Pai, afasta de mim este cálice. Isso, o Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 28 a 40,
pede de nós. É isso aí. Gratidão pela atenção. Se você gostou deste Palavra Ética, comente aqui abaixo no nosso vídeo e compartilhe este programa Palavra Ética. Inscreva-se aqui no nosso canal se quiser. Que a luz e a força divina presente em nós nos inspirem sempre na luta por direitos e por tudo que é justo. Abraço terno de Frei Gilvander Moreira e até o próximo Palavra Ética. Aqui, a palavra ética ganha vida. Cada voz faz a diferença. A gente amplifica os gritos por justiça, os clamores e as reivindicações justas e legítimas dos povos, comunidades e dos movimentos sociais do campo e da cidade. Sua voz importa, de verdade. Junte-se a nós, espalhe essa mensagem e faça parte desse movimento que transforma. Acompanhe, compartilhe e fortaleça essa luta pelo bem comum. Bora lá fazer acontecer. O poder tem raízes na areia, o tempo faz cair. União é a rocha que o povo usou pra construir. Muito tempo não dura a verdade nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais.